Tier list de jogadores decepção na temporada. E quando a gente fala decepção, rapaziada, não é que o cara não está jogando mal e ele é ruim, ou que ele já vem jogando mal há tempo. Por exemplo, o Hazard não tá aqui, porque já faz anos que ele é uma decepção. A gente tá falando de caras que ou tinham alguma expectativa por causa das transferências que fizeram, ou porque vinham bem em anos recentes, vinham melhorando, e aí possivelmente estão abaixo do seu nível nessa temporada de 2022-23. Então eu queria já começar logo de cara jogando, fazendo igual o Antônio Conte, jogando a M no ventilador e perguntando pro Yuri, dentro das categorias, decepção máxima, esperava mais, mas tá ok, que é tipo, e não é decepção, como é que você enquadraria o Gabriel Jesus, considerando que você é o maior hater vivo do Gabriel Jesus? Cara, exatamente, eu sou o maior hater do Gabriel Jesus. As pessoas no Twitter elas descobriram isso só porque eu dou dados sobre o Gabriel Jesus, né? Quantos jogos o Gabriel Jesus sem fazer gol, Yuri? Fala aí. 17. 17 jogos sem fazer gol. 17 jogos sem fazer gol. A culpa é minha, tá? Pra você que não sabe, a culpa é minha. É porque você critica, você tá torcendo contra, Yuri, é por isso. É tipo assim, enquanto você não parar de postar, ele não vai fazer gol, então a culpa é minha. Ó, o Léo Oreu, não é Mas, decepção. enfim. Ele tava bem no Arsenal, mas teve a lesão. Pois é, mas quantos jogos antes da lesão ele tava sem fazer gol? Antes da lesão, ele tava sem fazer gol há Acho que eram uns 13, 14 jogos já. 11 jogos. 11? 11 jogos. Porque isso aí também conta jogo com a seleção brasileira na Copa do Mundo, tá? Então, ele já vinha numa seca antes da Copa do Mundo, com a camisa do Arsenal. O último gol que ele marcou foi contra Tottenham Hotspur. Tinha que ser, né? O último gol foi contra o Tottenham, numa goleada que o Arsenal meteu no Tottenham, foi 3-0 lá, fora o baile, fora o massacre. E de lá pra cá ele não fez mais nenhum gol. E aí, é por isso que, na minha opinião, ele tá na categoria do meio ali. Porque assim, o Gabriel Jesus, ele não tá jogando mal. Ele não tá jogando mal nesses jogos em que ele não fez gol. Ele tá voltando de lesão agora, então assim, pouco dá pra avaliar. Mas antes da lesão, ele já estava numa seca, mas ele não estava jogando mal, ele estava jogando bem. Só que, por que eu esperava mais? Porque o Gabriel Jesus ele começou a temporada voando, cara, fazendo gol, sendo decisivo com gol em quase todos os jogos. Aí eu pensei, porra, cara, agora o Gabriel Jesus, meu irmão, vai explodir. Porque assim, no City ele não era titular absoluto. Chegou a jogar na ponta, né? Mesmo assim, o City antes do Haaland e depois do Agüero, mesmo assim o Gabriel Jesus não conseguia ser titular. E aí quando ele chega no Arsenal, com toda aquela banca, toda aquela expectativa, ele mesmo fala que no Arsenal ele vai jogar mais próximo do gol, vai ter mais falha de gol, etc. Não vai ter tanta obrigação defensiva, etc. Não vai estar tanto caindo pelos lados. E aí ele começa fazendo muitos gols e eu penso, pô, cara, agora o negócio vai pegar mesmo, mano. Agora é Jesus e show Satanás e vamos que vamos. Só que aí ele entra numa seca, sem fazer gol, sem fazer gol, sem fazer gol, sem fazer gol. E aí isso me dá uma decepçãozinha, tá ligado? Ele tá ok, e eu acho que ele ainda tá fazendo uma boa temporada, mas pessoalmente, pra mim, é uma decepção que ele esteja fazendo tão poucos gols. Ele tem 5 gols na Premier League, vale dizer. Eu esperava um pouco mais. Tá aí, vale lembrar que o Gabriel Jesus no mês de... foi agosto, acho que foi o primeiro Eurodor, ele ficou em terceiro, né? Como eleito pelo Eurofoot e convidados como o terceiro melhor jogador do mundo naquele mês. Então tá aí, não dá pra brigar com os fatos, né? Na questão do número de gols aí. O Antony é o próximo... Na minha modesta opinião, o Antony tinha muita expectativa por causa do valor dele, né? Mas assim, ele também fez algumas boas partidas, fez alguns golaços incríveis aí. Acho que dizer que ele é uma decepção máxima seria muito absurdo, né? É que assim, o Antony, cara, ele tá sendo um jogador que meio que joga mal, fica um pouquinho sumido, e aí do nada ele faz um gol importante, tá ligado? Que nem foi aquele gol contra o Barcelona. Teve um outro jogo, acho que foi contra o Betis. Contra o Betis ele faz um golaço de fora da área na Europa League, mas assim, acho que no geral realmente não está tendo a regularidade que ele tinha no Ajax, de estar fazendo gol, dando assistência, dribles, etc. Eu acho que ele ainda tá meio que numa fase de adaptação à Premier League. Mas assim, eu não sei quanto a você, mas eu acho que não é tanto decepção pra mim, porque eu já esperava que ele ia ter essa fase de adaptação. Pô, o Antony é um jogador muito jovem, tava jogando na Eredivisie, você dá um salto de Eredivisie pra Premier League, e ainda por cima jogando num clube que tá trocando de técnico, né, com o Manchester United, que ainda está encontrando a sua melhor forma. Então, pessoalmente, eu acho que não é decepção não, cara, que essa primeira temporada dele esteja sendo assim. Pelo menos, eu não esperava que o Antony fosse chegar na Premier League fazendo o que ele fez na primeira rodada, tá ligado? Na primeira rodada ele já faz gol contra o Arsenal e tal, já é decisivo. Eu não esperava que aquilo dali fosse a regularidade dele. Eu acho que é normal que nessa primeira temporada ele esteja sendo assim. Agora, assim, se nas temporadas seguintes ele continuar assim, aí já é outra história. Acho que é mais a questão do valor, né? Porque custou quase 100 milhões aí, se a galera bota muita expectativa independente de outros fatores.
Champions. Agora, vamos falar do nosso querido Son, do Tottenham, né? Esse coreano maravilhoso, top 1 coreanos de toda a história do planeta, talvez top 1 asiáticos, quiçá top 1 ser humano na história do planeta Terra, que infelizmente, né, eu como torcedor do Tottenham vou cravar ele como decepção máxima e eu explico por quê. O Son faz uma temporada muito ruim, muito abaixo. Até tem mostrado alguns lampejos mais recentemente, andou fazendo gol, ou no jogo contra o Southampton deu uma belíssima assistência pro Pedro Porro. Só que, cara, a gente tem que lembrar que o Son meio que atingiu o auge da carreira na última temporada. O cara foi artilheiro da Premier League sem fazer nenhum gol de pênalti, 23 gols. Tava jogando fino, cara, a bola caía nesse maluco, é gol de canhota, é gol de direita, de fora da área, dentro da área, tabelinha, assistências, caramba. O maluco tava bem demais, velho, bem demais. E aí vem essa temporada e o futebol dele é uma murchada incrível. Então, a gente esperava, pela regularidade que o Son vinha tendo nas últimas temporadas, pelo menos algo semelhante. Não precisava ser a mesma coisa da última temporada, porque foi realmente o topo pra ele, né? Mas algo ali, 70% da última temporada, algo assim. Mas não, a gente tá vendo um Son jogando com 30% da última temporada, né? Então é uma coisa muito triste, porque não é o mesmo jogador que a gente se acostumou a ver. Ainda que eu acho que nas últimas rodadas parece que ele deu uma melhoradinha ali, parece que ele deu uma recuperada. Mas ainda me parece que é uma decepção máxima, porque é um jogador que, pô, a gente tinha o mais alto nível de expectativa pra ele continuar metendo gol a rodo, né? Lembrando, artilheiro da última Premier League. Não sei se tu concorda. Concordo. Eu realmente tinha boas expectativas sobre o Son. A temporada passada dele, como você falou, foi muitíssimo boa. Mas essa daqui, cara, tá realmente ruim. Tanto que, pô, algo que era impensável nas outras temporadas era o Son virar banco do Tottenham, né? Nessa temporada tinha acontecido aí em alguns jogos. Alguns jogos ele tá no banco, aí entra, consegue ir bem. Outro jogo ele é titular, não consegue bem, é substituído. Então realmente é estranho essa decadência do Son de uma hora pra outra. Talvez, cara, ele tenha sentido o peso de competir com o Richarlison ali, ele sentiu a mão pesada aqui no ombro, bafo quente do cara assim, pô, eu vou tirar a tua posição, hein, eu vou tirar tu desse time. E aí começou a dar aquela pipocada básica, né, não? Diga aí, Pedro, tu que entende do Richarlison? Não. Mas a gente pode ir direto pro Richarlison, então, já que tu puxou o assunto. O Richarlison, ele veio numa transferência de 50 e poucos milhões aí, né? Com o objetivo de ser um cara coringa ali na frente, que pudesse ser reserva do Kane, do Son, e eventualmente brigar pela vaga titular com o Kulusevski. Mas o que a gente viu foi um Richarlison muito instável, que às vezes entra bem no jogo, bota fogo no jogo, às vezes some completamente, né? Esses dias tava perdendo gol a rodo aí, mesmo tipo assim, acertava no posicionamento, se colocava no lugar certo na hora certa, mas errava as finalizações. E ele é um cara que tá chegando em março, a temporada tá pra acabar daqui a pouquinho, e tem 2 gols na temporada, num único jogo. Não tem nenhum gol na Premier League, um atacante, né? E também não é que ele tem 15 assistências, nada disso, também tem pouco número de assistências, apesar de que recentemente jogou bem. E deu azar também, porque foi pra Copa do Mundo, voltou, lesionou, aí depois agora tava voltando com a expectativa, né, de conseguir mais espaço. Então é que ele deu aquela entrevista lá, chocante também, dizendo que queria jogar e não sei o que lá, que tava indo bem, ele dizia que queria mais chance, e conseguiu ganhar mais chance, começou 2 jogos seguidos como titular, aí chega no jogo contra o Southampton, ele sai nos primeiros minutos lesionado. Então, além de ele não tá muito bem, ele tá numa fase, né? E eu, particularmente como torcedor do Tottenham, acho que, na minha opinião, é decepção máxima. Não dá pra dizer que ele tá ok. Ele não tá ok, gente. Ele não tá jogando bem, ele não tá tendo sequência, infelizmente tá tendo até azar com a questão das lesões. E 2 gols na temporada pra um atacante, pô, me perdoe, cara. Não dá. Nem se o cara é reserva. E ele nem é tão reserva assim. Começou vários jogos da temporada jogando, tem muita minutagem na temporada, né? Então eu acho que o Richarlison aí, pra mim, é uma decepção completa. Eu tô olhando aqui os dados dele no Transfermarkt. Ele tem 18 jogos com 744 minutos em campo na Premier League. Cara, 744 minutos você não conseguir fazer nenhum gol e só dar 4 assistências é muitíssimo pouco, especialmente para um jogador que chegou custando mais de 50 milhões. Na temporada passada ele fez 10 gols na Premier League, jogando por um Everton que brigou para não cair. Então, realmente era uma expectativa boa que tinha sobre ele. Eu também tava com esse sentimento bom, porque assim, pô, ele chegou no Watford, aí do Watford ele deu uma escalada pro Everton e do Everton agora pro Tottenham. Então era uma evolução natural que ele tava tendo ali dentro da Premier League, mas realmente é uma primeira temporada horrorosa. É só a primeira, né? Então, assim, ainda tem muita margem para melhorar, ainda tem muita margem para, como é que eu posso dizer, dar a volta por cima nessa situação. Vai depender também de quem vai ser o próximo treinador, mas por enquanto, cara, é uma decepção bem grande no Richarlison, ainda mais porque, assim, ele fez 3 gols na Copa do Mundo, tá? Nessa temporada, então ele tem 3 gols na Copa do Mundo e não tem nenhum na Premier League, é bizarro. Pois é, mas ele ainda pode se recuperar, especialmente dependendo do próximo técnico que vier aí no Tottenham, né? Vamos ver como é que vai ser o sistema de jogo. O Tite, cara, não tem jeito. Porque eu acho que talvez ele poderia se beneficiar de uma mudança de esquema, né? Porque no
lugar do Harry Kane ele não vai jogar nunca. Jogou uma vez ou outra aí que o Kane tava poupado em Copa da Inglaterra, sei lá como é que foi. E daí nas pontas não tem rendido tão bem quanto a gente imaginava. Então talvez uma mudança de sistema vá bem pra ele. Aí tinha um cara zoando no chat, coitado do Richarlison. O cara falou assim, ó. Richarlison na temporada. 18 jogos, 18 partidas e entrou em campo 18 vezes. Monstro. Pô, sacanagem, velho, sacanagem. Mas enfim, o próximo da lista também é um jogador muito querido por todos aí, que é o Sadio Mané, lá no Bayern de Munique. Ele começou muito bem, né? Depois teve um problema que ele acaba lesionando, fica fora da Copa do Mundo, tá voltando de lesão. E tá, se eu não tô enganado, há muitos jogos sem fazer gol, né? Se eu não tô enganado. Então... ele é um cara que, assim, eu não cravaria como decepção, mas não é o Richard, não é o Mané do Liverpool, né? Isso aí acho que dá pra cravar, não sei o que tu acha. O Mané, cara, ele tá com 28 jogos na temporada, pelo que eu tô vendo aqui, 11 gols e 5 assistências. E na Bundesliga, cara, deixa eu só dar uma checada aqui rapidinho, ele não faz gol desde outubro. Então, assim, ele teve uma lesão, tá? Vale dizer que ele teve uma lesão, mas desde outubro pra cá são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem conseguir balançar às vezes. Acho que, assim, a temporada passada do Mané foi brilhante. Tem até muita gente que defende que ele foi o melhor jogador do Liverpool, né? Bola de ouro, top 2 da bola de ouro, hein? Top 2 da bola de ouro, exatamente. Ficou só atrás do Messi. Messi? Não, do Benza, né? Do Benzema, que Messi, pô. Messi tu confundiu o The Best, pô. Ele ficou atrás do Benza e o De Bruyne ficou em terceiro. Então, assim, quando ele chegou no Bayern de Munique, cara, depois da saída do Lewandowski, eu pensei, pô, cara, o Mané vai ser utilizado ali, vai ser tipo um Coringa, como você citou aí do Richarlison, porque assim, o Mané, ele tanto pode jogar como um cara de referência, inclusive ele jogou muito como esse cara por dentro na temporada passada no Liverpool, mas ele também pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Então, assim, um cara que tem muitas possibilidades de jogar e seria muitíssimo bem utilizado pelo Nagelsmann. Mas acabou que, mesmo quando ele está em campo, ele não está conseguindo se encontrar ainda, não está conseguindo ser aquele Mané tão influente que nem ele era no Liverpool, né? Que, pô, era um cara que puxava jogar o tempo inteiro, driblava, dava assistência, fazia o gol, era super decisivo. Por enquanto, cara, ele tá sendo um jogador ali no mesmo patamar de Gnabry, de Sané, dessa galera que já tava mais lá no Bayern de Munique. Eu acho que eu esperava mais, mas assim, não é uma decepção tão grande, muito por conta da lesão que ele teve, né? Eu acho que tem que dar esse adendo também dessa lesão que acabou prejudicando a temporada dele, que inclusive tirou ele da Copa do Mundo. Uhum. O próximo da lista é o Mason Mount, que surgiu muito bem no Chelsea com o nosso querido Frank Lampard, inclusive foi decisivo em final de Champions na assistência pro gol do Havertz, que deu aquela Champions de 2021 pra eles. E, cara, era um jogador que tava com tudo, assim, a torcida amava o cara, tava bem demais, titular absoluto e tal, só que tem perdido espaço recentemente, depois, né, principalmente agora que o Chelsea fez 200 mil contratações, e diz a lenda que no meio desse imbróglio do contrato dele, ele foi colocado no mercado. Era um jogador que o Chelsea tinha muito orgulho, assim, né, pô, guri nosso, pá, tá jogando pra caramba e tal, mas agora estão dizendo aí, né, os rumores indicam que ele poderia estar de saída até pra um concorrente direto, como um Liverpool da vida, algo do tipo, né? Então tu esperava mais dele nessa temporada. O complicado do Chelsea é que praticamente qualquer jogador que a gente pegar do clube lá, a gente poderia fazer uma análise assim que decepcionou um pouco na temporada, né? É que assim, cara, o Mount, ele jogou muita bola com o Thomas Tuchel, cara, no Chelsea, nas últimas 2 temporadas. Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, porque, porra, cara, temporada 2021 e 21-22, ele mostrou um nível de futebol tão interessante que eu pensava, pô, esse cara vai despontar pra ser um dos melhores meias do futebol europeu nos próximos anos. E aí, nessa temporada, cara, tipo assim, claro que na temporada passada ele também já foi mais irregular, até porque o time do Chelsea já era mais irregular, mas ele deu uma queda, assim, tipo, monumental, tá ligado? Ele despencou. Tanto que, assim, hoje ele tá meio que escanteado ali no Chelsea, né? Com esse imbróglio para renovação contratual. Então, eu tô muitíssimo decepcionado com o Mason Mount. Eu esperava bem mais dele. Esperava que fosse realmente assumir ali um posto, assim, até na seleção da Inglaterra, tá? Não só no Chelsea. Inclusive, ele joga a Copa do Mundo. Acho que vai bem no primeiro jogo ali, mas depois nem tanto. Pessoalmente, eu tô bem decepcionado com ele. Bom, a gente pode já ir para o... Pera aí, então onde é que tu coloca o Mount ali? A decepção máxima. Decepção máxima. Eita, poxa. Então tá, o Mount que está lesionado perdeu os últimos jogos do Chelsea aí, mas a análise aqui é da temporada inteira, não dos últimos 2, 3 jogos, ok? Próximo que temos na lista aqui é o nosso querido Rodrigo Rodrigueira,
que tava vindo numa ascendente muito boa depois da Champions League brutal que ele fez na última temporada como um reserva de luxo, decidindo jogos, levando o Real Madrid de certa maneira a conseguir avançar nos mata-matas ali. E nessa temporada acabou que a Copa do Mundo dele foi bem menos do que a gente imaginava, né? Eu imaginava que ele seria um cara decisivo na Copa do Mundo, que ele seria um 12º jogador e tal. Acabou não sendo. E no Real Madrid também o espaço dele tá um pouquinho mais limitado do que a gente poderia imaginar, né? Geralmente o Rodrigueira começa muitos jogos no banco aí, e o desempenho dele não tem sido aquela coisa toda, né? Mas o que tu imagina aí, considerando também que ele é um guri muito jovem? Cara, sabe o que é a pica do Rodrigo, cara? Que ele fez uma temporada passada muito interessante, com vários momentos muito bons, né? Especialmente na Champions. E por ele ser tão jovem, tão talentoso, a gente pensa, pô, cara, a temporada que vem vai ser a temporada do Rodrigo. Vai ser agora que, assim, vai assumir a titularidade. Tipo assim, esperando que ele ia explodir igual o Vinícius Júnior, tá ligado? Acho que eu até cheguei a comentar isso uma vez. E tipo, pô, cara, talvez 22, 23 do Rodrigo seja o 21, 22 do Vinícius Júnior, tá ligado? Ele explodir, começar a ser titular absoluto, começar a ser decisivo recorrentemente, mas o Rodrigo dessa temporada tá sendo exatamente o da temporada passada. E assim, não é porque o Ancelotti não quer usar o Rodrigo como titular. Ele foi titular vários jogos nessa temporada, mas o Rodrigo, cara, parece que ele joga melhor quando ele vem do banco. Então assim, eu fiquei, não chega a ser uma decepção máxima, mas eu esperava mais dessa temporada do Rodrigo, tá ligado? Eu esperava que ele fosse evoluir do 12º jogador que entra pra incendiar o jogo para o jogador que é titular, que consegue jogar bem, semana sim, semana também, jogo sim, jogo também, igual o Vinícius Júnior. Mas por enquanto ele ainda não conseguiu evoluir para isso, e ele ainda está sendo esse jogador que é o jogador que entra para incendiar o jogo, quando o Real Madrid está precisando, ele entra, vai, consegue ir bem. Mas eu acho que ele tem capacidade para muito mais, ele tem talento para muito mais, então eu esperava um pouquinho mais dele. Eu tô vendo os números do Rodrigo, que ele foi titular na maior parte dos jogos da temporada, mas ficou de fora em alguns momentos importantes, né? Então ele não é o titular absoluto, né? Ele perde muitas vezes o espaço ali. Nos últimos dois El Clássicos contra o Barça, por exemplo, ele foi colocado no banco e entrou só no segundo tempo, né? E os números dele na temporada também não são ruins, não, né? São 10 gols e 8 assistências, é um número bem bacaninha aí, mas realmente não foi aquela temporada de explosão como foi a do Vini, né? Então, como a gente tinha a esperança que ele pudesse dar um passo à frente, tu colocaria ele nessa tier do meio aqui, é isso? Sim, esperava mais, mas até que tá indo bem. Aham, mas é assim, o Rodrigo também é bem jovem, né? Então vale lembrar que isso aqui não é uma... A gente não tá cravando que esses jogadores estão flopando nem nada do tipo, gente. É só que, tipo assim, pro nível dos caras que poderia se esperar um pouquinho, talvez seja eles estão jogando um nível talvez um pouco abaixo do que se imaginava, né? Mas, pô, o Rodrigo tem 22 anos, ele pode deslanchar, destruir na próxima temporada, quem sabe. O ADM tá aqui também, mais um jogador que é um pouquinho complicado de analisar, porque ele teve uma lesão, ele ficou muito tempo afastado aí, né? Então ele começa a temporada legal, depois ele tem essa lesão, agora ele volta, decide um jogo contra o Chelsea com golaço. E aí depois já se lesiona de novo. Então, eu não diria que é uma decepção, porque nos momentos que ele teve ali, alguns momentos ele brilhou. Em outros momentos ele foi jogado, contra o Manchester City na fase de grupos da Champions, velho. O ADM tava jogando de meia, aberto pelo lado, quase como um ala, quase como um lateral, de tanto que ele voltava pra marcar, né? Então era complicado, jogando muito fora de posição, muito longe do gol. Então eu não diria que ele é uma decepção, mas eu esperava mais, saca, cara? Porque geralmente quando esses jovenzinhos vêm pro Borussia Dortmund, vocês ganham chance de cara, e muitos deles já despontam, já começam a brilhar. Foi o caso aí do próprio Pulisic, foi o caso do Giovanni Reina, não precisa nem falar do Haaland, né? Entre outros aí, do Sancho, do Bellingham. E o ADM tá numa temporada muito difícil pra ele, que vai acabar sendo, assim, o momento dele talvez venha na próxima só, né? Nesse aqui não rolou. O que tu acha? Assim, não é como se ele chegasse no Dortmund muito cru. Porque quando ele chega no Dortmund, ele já era um jogador convocado para a seleção alemã, né? Então, já estava muito bem lá no RB Salzburg. Eu acho que também esperava um pouquinho mais, mas acho que não chega a ser decepção máxima também por causa dessa questão da lesão e tal, que ele acabou sofrendo, que inclusive foi uma lesão que impediu o falecido Clube dos Olheiros, né? Quem aí lembra? Deus o tenha. E a gente tinha selecionado o ADMI para ser o primeiro lá da nossa observação, e ele acabou se lesionando justamente no primeiro jogo do mês. Então ele tem 21 anos apenas, obviamente pode ter um futuro brilhante pela frente. O próximo da lista é o João Cancelo, que, cara, o Yuri, no começo da temporada, começou os Eurocasts, ele era o fã número 1 do Cancelo, tava considerando tatuar o Cancelo, assim, na testa, né, mas infelizmente ele acabou desistindo dessa ideia. Mas de qualquer maneira, o Cancelo, que vinha sendo pra mim um dos melhores laterais do mundo, eu ficava encantado ver o Cancelo jogar, cara. O Cancelo como esse lateral que virava meia, eu ficava, assim, apaixonado pela forma como ele atuava dentro de campo, né, achava que era sensacional o desempenho desse cara, mas do nada começou a jogar mal, vai pra Copa do Mundo, perde a titularidade, né, vira banco
em Portugal. E aí depois vai pro Manchester City, vira banco também no City, acaba sendo despachado pro Bayern de Munique. E no Bayern de Munique acho que ele começou os últimos 2 jogos jogando, por exemplo, mas a princípio não é titular absoluto nem perto disso, né? Tanto é que nos confrontos da Champions aí, o Bayern optou por uma formação um pouco mais defensiva pra enfrentar o PSG. Como é que tu colocaria ele aqui? A decepção máxima. Máxima? Cancelinho. Máxima. Tá, mas tu Porque, que é um canceleiro de coração aí, tu pode falar então com propriedade. Justamente por isso. Porque, assim, a temporada passada dele foi espetacular. E essa temporada ele começou voando também, cara. Metendo gol, dando assistência, dribles mágicos e tal. Tanto que, como você falou nos primeiros Eurocasts, eu elogiei bastante ele, porque ele realmente tava jogando muito. E, assim, eu tinha boas expectativas pra ele, tanto no Manchester City, quanto na seleção do Portugal, na Copa do Mundo. E acabou que, assim, o desempenho dele já começou a cair muito antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi horrorosa, tanto que ele não consegue nem ser titular, né? E aí depois segue mal no City até ser emprestado pro Bayern de Munique. E no Bayern de Munique, apesar dele ter tido um bom começo ali dando assistências e tal, acabou perdendo a posição também. Então, cara, pra mim é uma decepçãozinha assim, pessoal com o Cancelo, porque eu considero Tu acabou de colocar ele em decepção máxima. Decepção máxima ou decepçãozinha? Não, é porque só tem a categoria de decepção máxima, cara. Não tem decepçãozinha. Então, mas assim, é uma decepção, tá? Decepção, de verdade. Eu esperava mais do Cancelo. Acho ele muitíssimo bom jogador. Assim, a temporada ainda não acabou, mas por enquanto ele está cancelado. O próximo da lista é o Lukakão, que acho que a única questão do Lukaku é o seguinte, né? A gente vai analisar ele sob a ótica do Lukaku que ele foi um dia, ou da ótica recente, porque ele vinha de uma temporada terrível no Chelsea. Então, se considerar isso, ele não é uma decepção, porque não se esperava muito dele. Agora, como ele voltou pra Inter, que foi onde ele brilhou, com praticamente o mesmo time, né? Ele poderia se encaixar novamente, e ele não tá jogando muita coisa, se lesionou também tem questão da lesão, né? Mas quando voltou agora, parece que a Inter de Milão já desistiu, não vai querer manter o Lukaku, nem por empréstimo de novo, nem contratado, nem nada. Não vai pagar, o Lukaku vai voltar pro Chelsea ao final da temporada, então a Inter já desistiu dele. Eu diria que é uma decepção máxima também, o que tu acha? É complicado, porque você assim, que é lucaqueiro também, tu é lucaqueiro também, não é não? Eu gosto do Lucacão, cara. O Lucacão é brabo. Mas assim, como você falou, eu acho que é um pouquinho de decepção, porque como ele tava voltando pra Inter, eu pensei, pô, cara, acho que vai dar certo. Porque assim, pô, ele passou a temporada falando bem da Inter, disse, não, tenho saudade da Inter, porque lá na Inter, não sei o que, pizza pra caralho, macarrão, papapá. Aí ele voltou, eu pensei, porra, agora que ele voltou, aí ele vai voltar a jogar bem. Mas nem isso, né, cara? Nem isso conseguiu. Não conseguiu ter regularidade, tanto que hoje ele é reserva do Dzeko, né? Reserva do nosso querido Dzeko. Então, realmente, eu esperava um pouquinho mais, mas acho que não é uma decepção máxima, assim, porque a temporada passada dele já tinha sido ruim. Beleza. O próximo é o nosso querido Darwin Núñez. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre ele, mas basicamente o Darwin Núñez veio contratado por uma grande bagatela aí, uma transferência caríssima, né? E vinha credenciado por ter sido aí matador lá no Campeonato Português. Ele chega no Liverpool e tem os seus momentos de bagro ruim Núñez, né? Tem uns gols perdidos e tal. Mas, cara, eu não sei. Ruim Núñez. Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu me parece que as críticas são muito pesadas com ele. É um cara que se entrega pra caralho todo jogo, corre pra caramba, tá sempre tentando o jogo inteiro e beleza, perdeu alguns gols, tá, mas também meteu muito gol na temporada, meteu golaço aí, acho um jogador muito interessante e vale lembrar também que assim como outros dessa lista aqui, o cara tá jogando num time que tá muito instável também, pô, então uma coisa é tu jogar num time que tá todo redondinho, todo certinho, que é mais fácil, né, outra coisa é tu jogar num time que mete 7-0 num jogo, perde do Bournemouth no outro, aquela loucura que o Liverpool tá na temporada. Minha opinião é que só é decepção se o cara imaginava que, pô, o Liverpool vai ser o Liverpool da temporada passada, que tá querendo um goleador e esse goleador vai chegar vai meter 30 gols na temporada. Só que como o Liverpool como um todo, né, deu uma decepcionada na temporada aí, como equipe, como time, eu acho que o Darwin Núñez não apresentou o seu potencial máximo ainda, mas, cara, o bicho, eu não acho que ele tá mal, velho. Eu não acho que ele tá mal. Tem seus momentos ruins, com certeza, isso aí ninguém nega. Dá pra fazer um compiladão daquele, sabe? Darwin Núñez, highlights, skills, gol, só de gol perdido, só de canelada na bola, dá. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que a galera pega muito pesado com ele. O que tu acha? Eu acho que não é decepção, não. Sinceramente. Porque, assim, ele tá com 14 gols na temporada. E, você meter 14 gols na sua primeira temporada no novo clube, numa nova liga, né? Saiu da Liga Portugal pra Premier League. E num time que tá zoado pra cacete, que é esse time do Liverpool dessa temporada. Claro que, assim, a questão dos gols perdidos é real. Ele realmente perdeu uns gols que não tem condições de um jogador como ele perder. Mas eu acho que, no geral, cara, pelo menos pra mim, não me decepcionou, não. Considerando o contexto. Se o Liverpool dessa temporada tivesse jogando igual da temporada passada e ele tivesse com 14 gols, aí eu diria, não, tá zoado, tá errado.
Tá sendo uma decepção. Mas levando em conta o contexto, eu acho que não. Acho que é isso aí mesmo. Beleza, então o próximo jogador é o Gakpo, né? Que é o Gakpo aí. Na verdade, assim, dizer que a temporada dele é uma decepção é loucura, eu acho. Porque o bicho simplesmente estava voando no PSV com um dos melhores números da temporada inteira europeia. E ele vai pra Copa do Mundo, também vai muito bem na fase de grupos pela Holanda. E aí, cara, ele vai pro Liverpool, é uma mudança de clube, geralmente é difícil, né? Cara, eu cheguei a ver torcedor do Liverpool brincando assim, não, o Gakpo é o pior jogador que já passou na história do Liverpool, porque o cara, sei lá, fez um jogo ruim, tá ligado? Mas, cara, é um jogador muito bom, tem se consolidado aí um pouquinho mais nos jogos recentes. Cara, decidiu o clássico contra o Everton, meteu gol contra o Manchester United. Eu acho que é um jogador que está simplesmente em fase de adaptação, mas acho loucura dizer que ele é uma decepção. A temporada dele em geral, se tu pegar a média ali pelo PSV, pela Holanda e pelo Liverpool, pô, é brilhante, cara. Eu concordo. Acho que não é decepção, não. Eu acho que, assim, um contexto um pouco parecido com o do Davi, né? Que ele chegou no Liverpool numa fase bem ruim. Assim, quando ele chega no Liverpool, cara, o Liverpool tava numa draga, realmente. Acho que é até o pior momento do Liverpool na temporada. Meio que não dá pra você cobrar que um cara com 23 anos de idade, que tá chegando agora, conseguir se desempenhar nessa situação toda. Então, tem que ver pra temporada que vem, né? Se na temporada que vem ele continuar jogando nesse nível meio borocochô, aí já vai ser outra história. Meio borocochô, beleza. O próximo da lista aqui, nosso candidato agora é o Sterling. O Sterlão foi contratado pelo Chelsea porque acho que foram 60 milhões, né, mais ou menos. E ele chegou e... Assim, cara, vale lembrar que o Sterling, ele é um jogador topíssimo? Não sei, me parece que não. A galera pega no pé dele demais, acredito que sim. A galera chama ele de como se ele fosse um rato de esgoto, um lixo. Não é assim, pô. O cara é um bom jogador. Só que acho que tem que ser ressaltado que o Pep Guardiola conseguiu espremer umas épocas ali o Sterling muito bem, né? Conseguiu tirar um caldo bom, diga. O Sterling tem 131 gols e 95 assistências pelo Manchester City. Porra, é muita coisa, bicho. Muita coisa mesmo. E pelo Liverpool, 23 gols e 25 assistências em 3 vezes menos jogos. É, mas ele era bem jovenzinho, né? Mas assim, são bons números para um jogador da idade dele, né? Então, ele foi muito bem no City e foi bem no Liverpool. Eu acho que... E assim, ele não tá... Pô, ele tá com 28 anos de idade. Em teoria, 28 anos de idade é quando o jogador tá ali no auge. Digamos assim, né? E nessa temporada ele tá com 7 gols só pelo Chelsea. Eu acho que... Sei lá, cara. Assim, como você falou, o Guardiola realmente ele espremia a mais do que o Sterling tinha pra ser espremido ali no Manchester City. Mas mesmo assim, eu acho que eu esperava mais dele no Chelsea, né, cara? Esperavam que... Fora que assim, ele não trocou de liga. Ele só trocou de clube, né? Saiu do Chelsea, saiu do City, foi pro Chelsea. E tinha tudo pra... Sei lá, de repente, até liderar o Chelsea, né? Porque, pô, ele tava chegando num Chelsea que tem muitos jogadores jovens, sendo que ele é um cara que... é tetracampeão da Premier League, né? Um cara que já é bem veterano da competição, já conhece muito a competição, já meteu gol pra caralho lá. Eu, pessoalmente, esperava mais. Mas é a categoria do meio ou a máxima ali? Eu acho que é a máxima, cara. Eita. Pô, 28 anos de idade, não trocou de liga. Um cara que tem números excelentes pelo City e ele só tem 7 gols na temporada. A gente tá em março, ele tem 7 gols. E ele é um atacante. Eu acho que é muito, muito pouco. Beleza, então o próximo é o nosso querido Paul Pogba. É complicado falar do Pogba porque ele não jogou na temporada. Ele não jogou. Ele chegou na Juventus, foi lesionado, passou a temporada inteira lesionado, perdeu Copa do Mundo, perdeu tudo, voltou e já lesionou de novo. O Pogba não jogou. Aí como é que tu faz a análise, Yuri? Não sei se tu quer execrar o cara, qual é que é? Cara, o caso do Pogba é bizarro porque assim, o último jogo dele pelo Manchester United foi em abril do ano passado, contra o Liverpool, aquele 4-0 lá que a torcida fez uma homenagem ao Cristiano Ronaldo e tal. Ele ficou sem jogar, ele sofreu uma lesão naquele jogo, ficou sem jogar até o fim da temporada. Aí foi pra Juventus, jogou um ou dois amistosos de pré-temporada, se lesionou. Ficou lesionado até o final de fevereiro, voltou, aí jogou 2 jogos, aí tomou uma suspensão do clube por indisciplina, porque ele chegou atrasado numa reunião do clube, dos jogadores. Quando ele voltou a treinar depois dessa suspensão, ele se lesionou de novo, dessa vez uma lesão muscular, e só vai voltar agora depois da data FIFA. Então, é realmente complicado avaliar, porque ele tem quase nada de futebol jogado nessa temporada. 35 minutos. Então, pô, cara, porque, tipo assim, eu com certeza esperava, eu gostei dele ter voltado pra Juventus, porque eu pensei, pô, cara, no United não tava dando mais certo, a relação tava muito ruim, e o Pogba ele foi muito bem na Juventus, na primeira passagem dele lá. Eu pensei, pô, cara, agora a gente vai ver o Pogbazão da massa, o
Pogba de antigamente, aquele Pogba feliz, alegre, dos cabelos, menino Pogba, tá ligado? Mas até aqui é a pior contratação da temporada, né? Eu acho. Assim, mesmo que ele tenha vindo como agente livre, ele tá recebendo salário. E ele tá recebendo salário pra jogar meia hora na temporada inteira. É realmente, assim, coisado. Então tá, eu acho que a decepção fica por o cara não ter conseguido jogar, né? Mas como ele nem atuou basicamente, acho que eu não vou nem categorizar ele aqui. Deixa ele ali de fora. Ele tá no departamento médico aqui da tier list. Se lesionou na tier list? Isso. Bom, o próximo então da lista pra fechar é o nosso querido garoto Mudryk, que chegou aí por um 100zão, né, lá pro nosso querido time do Chelsea. E, cara, não é que estavam chamando o Mudryk já de 007, coitado. O guri mal chegou, né, 007. Zero gols, 0 assistências e 7 jogos, né, aquela famosa brincadeira do 007. Mas no final das contas, o Mudryk é um guri de 22 anos, tá chegando da Ucrânia, é uma mudança bastante grande na carreira dele, né? E ele tem aí pelo Chelsea exatamente um número de 7 jogos e uma assistência. Né? Então é o 017 e na verdade ele não conseguiu ainda se consolidar, né? Recentemente contra o Borussia Dortmund ele ficou no banco, por exemplo, e também em jogos agora recentes da Premier League nem entrou. Então é um camarada que talvez tinha muita expectativa, até porque, cara, não é que ele vinha jogando num nível alto na Champions, tá? Na Champions, ele veio fazendo partidas muito boas. O Shakhtar destruiu o RB Leipzig na Champions com boa atuação dele e tal. Eu lembro de ficar vendo com a galera em live, assim, alguns lances do Mudryk, eu falava, pô, olho nesse guri, hein? Esse guri é brabo, esse guri é bola. Só que, obviamente, parece que não deu pra adaptar ainda. Sempre lembrando também que tem aquela questão de estar jogando num time que tá um pouco instável na temporada, que é o Chelsea, né? Cara, acho que não dá pra colocar em decepção, mas eu esperava mais dele. Porque assim, pô, eu lembro que... Pô, mas ele acabou de completar 22, tu não acha que vindo da Ucrânia lá, tu não acha que dá pra passar um pano pra ele, não? Não, dá pra passar um paninho, mas, pô, eu lembro que o primeiro jogo dele pelo Chelsea foi contra o Liverpool, não foi? Na Premier League. E ele entrou super bem, cara. Ele entrou super bem, botou fogo no jogo e tal. Eu pensei, porra, cara, agora esse guri vai ir bem. Só que aí, foguinho foi apagando. E aí agora ele é reserva do Chelsea. Inclusive, ele nem entrou nesse jogo contra o Everton, que o Chelsea empatou. Uhum. Ele nem entrou, cara. Tipo, você trouxe um cara de 22 anos, pagando 100 milhões, e você tá empatando um jogo complicado, e você nem coloca ele. Eu, pessoalmente, eu esperava mais. Só que, como você falou, pela idade, pelo contexto e tal, não chega a ser uma decepção máxima, não. Então, beleza. Então a gente fechou nossa análise com Antony, Darwin e Gakpo no não a decepção. O Mudryk, o Lukaku, o ADM, o Rodrigo, o Mané e o Gabriel Jesus no não a decepção também, mas a gente esperava um pouquinho mais. E na decepção máxima, Son, Richarlison, Mason Mount, João Cancelo e Raheem Sterling. É isso ou tu quer mudar alguma coisa? Não, acho que, no geral, acho que é isso. Acho que é isso então.